Olá, eu sou Ana Blatnick e vocês são muito bem-vindos ao meu canal, a esta leitura, capítulo 4 do livro Tudo Passa, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Este é o capítulo 4, vocês podem acompanhar todos os capítulos aqui no canal e espero que vocês estejam prontos e que toda essa leitura venha sendo construtiva para vocês, né? Vamos lá então. Capítulo 4 se chama Doentinhos. Henrique dividiu seu trabalho particular em 3 vezes. Após o almoço, nesses dias, reservava um horário para fazer a faxina no seu quarto e o fazia em 1 hora. No outro dia, ia à lavanderia lavar suas roupas e no outro dia passar. A lavanderia ficava nos fundos do prédio, do outro lado da horta, e era grande. Num galpão coberto estavam muitos tanques, 5 grandes, 3 pequenos e outros 2 pequenos e separados, que eram usados para roupas de funcionários que moravam no hospital. Dentro do galpão havia muitos varais de arame ou de cordas finas, que trançavam o espaço, e alguns varais de chão, que eram usados para as roupas dos empregados. Ali trabalhavam 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, e o trabalho era muito. Após o galpão, havia um espaço aberto com muitos varais, que eram os mais usados. Somente se usava os de dentro, se estivesse chovendo. Uma senhora explicou ao Henrique: os nossos doentinhos não podem receber os raios benéficos do astro-rei. Então secamos as roupas no sol. Penso que assim são beneficiados. Aqui eles não nos ajudam. Henrique sabia que os enfermos não podiam ter muito contato com água e produtos de limpeza. Ele lavava suas roupas, colocava-as no varal de chão e no outro dia as passava. Logo na entrada do galpão havia muitas mesas de passar roupas e vários ferros, uns grandes para lençóis e toalhas, outros pequenos para as roupas de vestir. Ele passava as suas. Ficou sabendo que as toalhas de mesa, guardanapos, tudo que se usava no refeitório era lavado e passado pelos funcionários da copa num local separado, perto da cozinha. 3 semanas se passaram e Henrique trabalhou direto, sem folga, e em média 10 horas por dia. Comentou isso com Cristina. Nossa, que falha nossa! Tira uma folga quando quiser, disse ela. É que tem tanto trabalho e eu... Hoje é sábado. Tire à tarde, passeie pela cidade e volta à noite. Precisa de dinheiro? Não, eu tenho. Henrique fez isso. Se trocou, pegou seu carro e foi ao centro da cidade. Escolheu um restaurante e almoçou. Gostou de se alimentar com comidas diferentes e mais temperadas. No hospital havia sempre alimentos parecidos e que não eram muito temperados. Foi após fazer compras que adquiriu produtos de limpeza, de higiene pessoal e comprou 3 jogos de lençóis, 3 jogos de toalhas de banho, um travesseiro, colcha e cobertor. Depois foi ao cinema. Gostou muito do filme, em seguida foi a uma lanchonete. Se deliciou com o sanduíche e levou outro para comer no outro dia cedo. Voltou ao hospital. Aquela saída lhe fizera muito bem. Foi ver Janete logo que foi possível. A garota sorriu ao vê-lo. Após o cumprimento, comentou: gosto de ser chamada de doentinha, é carinhoso. Eu estou doente, não sou doente. A menina olhou para ele e ambos ficaram calados por instantes, depois ela voltou a falar. Estar é uma coisa, ser é outra. Estar é passageiro. Assim, eu por um período estou doente. Não quero ser doente. Essa doença não é minha. Ela não é de minha propriedade. Eu não a quero. Estou doente porque não tenho opção. Mas eu irei sarar, nem que seja no céu. Quem falou isso a você? Henrique quis saber. Dona Maria. Estou repetindo porque gostei.
Henrique queria ficar conversando mais, porém tinha seus afazeres. Domingo foi movimentado. O hospital ia receber à tarde 2 visitas de pessoas que vinham conhecer o local. Maria explicou. Eu os recebo, mostro a casa, eles conversam com alguns doentes, normalmente compram nossos artesanatos e muitos pagam a mais por eles. Também levam carnês para uma contribuição mensal. Algumas pessoas pagam todas e até pedem mais. Outros pagam, alguns e param. Mamãe, explicou Cristina, fala com tanto amor e entusiasmo da nossa casa que irradia. Hoje também está conosco o Petraz. Como? Henrique quis entender. Quando você chegou, Cristina esclareceu, nosso antigo morador estava doentinho, acamado. Ele foi para outro hospital e teve de ser operado de apendicite. Ficou internado por 16 dias e hoje está de volta. Henrique fez seu trabalho e à tarde viu grupo de pessoas visitando o local. Maria os acompanhando e conheceu Petraz. Ele estava na área coberta, em que de um lado estavam a entrada e o refeitório e do outro lado as enfermarias. Um homem magro, bem moreno, cabelos lisos, compridos, abaixo do ombro, estava sentado numa poltrona olhando tudo. Petraz está contente por ter voltado, explicou Cristina a Henrique, porque ela ouvira observando. Este interno tinha muitas deficiências, as pernas e os pés tortos, os braços pequenos e abaixo dos cotovelos bem finos as mãos tortas. A boca era grande e ele não conseguia encostar os lábios um no outro, por isso não a fechava. E apareciam os poucos dentes, mas o olho era expressivo e demonstrava inteligência. Petraz falou algo. Henrique não entendeu. Ele apontou com o dedo para ele e Cristina explicou. Vem aqui, Henrique. Petraz quer conhecê-lo. Petraz, esse é o Henrique. Ele é novo aqui. É enfermeiro. Henrique sorriu. Petraz fez uma careta e Cristina explicou. Ele gostou de você, Henrique, pois sorriu. As visitas estão chegando. Eles irão querer vê-lo andar. Prepare-se, Petraz. Ele novamente fez uma careta. Os visitantes chegaram ao pátio, conversando com Maria à frente. Petraz levantou-se, olhou para trás e caminhou. Ele andava de ré, marcava o rumo e ia balançando o corpo. Chegou à parede, virou e voltou novamente de ré. E de volta. Devem ter sido uns 10 metros. Aí ele se sentou novamente e ficou olhando as pessoas que estavam com o Henrique admiradas. Escutaram a explicação de Maria. Petraz, o chamamos assim, veio até nós quando era adolescente e ficou conosco. Ele se locomove dessa forma. Tentamos com fisioterapia e muitas outras coisas fazer ele andar para a frente, mas não conseguimos. Então o aceitamos e ele é feliz conosco. Ele recebeu agrados, doces e fazia a careta de que estava bem e um barulho estranho com a boca. Petraz está agradecendo. Ele sorri, disse Maria. Maria levou as visitas à sala de artesanatos e Henrique continuou ali olhando. Petraz pegou um doce, o fazia com dificuldade. Levou à boca e mastigou devagar com ela aberta. Elisa puxou Henrique para o refeitório e o esclareceu. Penso que todos que conhecem Petraz se admiram. Ele não tem pênfigo. Uns 20 anos atrás, ele foi deixado no portão do hospital. Calculamos que sua idade deveria ser entre 9 e 10 anos. Ele estava com alegria e tinha muitas alergias de muitas picadas de insetos, pulgas, percevejos e piolhos, e mesmo assim, com uma alegria nos seus olhos de viver. Cuidamos dele e ficou conosco
por não ter para onde ir. O que soubemos dele foi que o pai e a madrasta, que moravam na periferia, quando o deixaram aqui, foram embora da cidade e ninguém mais soube deles. Petraz foi muito maltratado. Tem seu cantinho, quarto e banheiro ali. Veja aquela porta. Elisa mostrou. A porta estava no pátio. Agora que ele não está no seu aposento, a porta está fechada. Se está no quarto, a porta tem que ficar aberta. Se ela se fecha com ele dentro, o coitado entra em pânico. E quando ele usa o banheiro, a porta tem que ficar encostada. Ele precisa de ajuda somente para tomar banho e colocar roupa. O nome dele é Petraz? Henrique estava curioso. Não sabemos o nome dele. Quando procuramos saber dele, os vizinhos nos contaram que ele era maltratado e que o chamavam assim. Nosso contador fez documentos para ele, para que recebesse ajuda do governo, e ele recebe. Com esse dinheiro, compramos coisas para ele. Dona Maria escolheu um nome bonito para ele, de um escritor que ela gosta muito, André Luiz, mas ele somente atende por Petraz. Ele não anda mesmo para frente. Henrique ainda estava admirado. Não. De fato, estudantes de fisioterapia e professores tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram. Você entende o que ele fala? Mais ou menos, respondeu Elisa. Cristina e Dona Maria o entendem. Nós o entendemos mais por intuição. Ele faz aquela careta quando está contente e concorda, e a careta com expressão séria é que não quer algo ou está com dor. Elisa e Henrique voltaram ao trabalho, e após ele foi ver Janete, que tinha ido ao pátio e estado com os visitantes. Ela estava contente porque ganhara doces e uma pulseira das visitas. No jantar, tudo havia voltado ao normal, e Maria estava contente porque vendera muitos artesanatos. Henrique viu Petraz jantando. Ele comia devagar. A cozinheira tinha picado tudo e bem pequeno para ele. Maria sentou-se perto de Henrique e comentou, olhando para Petraz. É bom tê-lo conosco novamente. Aqui ele se locomove e se sente bem. Ele tem poucos dentes, observou Henrique. Quando Petraz veio para cá, tinha poucos dentes. Um dentista o atendeu e depois de vários exames, radiografias, foi constatado que ele tinha somente 12 dentes. Os outros não haviam sido extraídos. Só não nasceram mesmo. Dona Maria, ele é inteligente? Henrique quis saber. Sim! O corpo é deficiente, o espírito não, Henrique. Em testes feitos por um grupo de estudiosos, concluíram que ele é inteligente num corpo deficiente. Isso não é pior? Henrique apiedou-se. Penso que sim. Petraz gostaria de chamá-lo de André Luiz, mas ele não atende por este nome. Diz o que não gosta. Então, bem, o que acontece com ele? Recorda-se dos maus tratos que sofreu e gosta daqui. Gosta também de orar. Faço o evangelho todas as terças-feiras, às 20h30. Aproveito para convidá-lo a vir aqui no pátio e participar. Ele é inteligente e deve sofrer mais vendo seu corpo físico tão limitado. Comparo-o com um hábil violinista tendo de tocar um instrumento danificado e desafinado. Ele não se incomoda de se mostrar para as visitas? Todos ficam impressionados, indagou o enfermeiro. É mais uma prova de que ele é inteligente, porque ele ganha agrados, doces, que ele gosta muito. Petraz sabe que comove, que nós no hospital estamos sempre necessitados e quer contribuir. Henrique se encabulou para expressar o que sentia, mas acabou por falar. Não gosto dele. Entendo, Maria sorriu.
Petraz não está assim por acaso, porque Deus errou ao criá-lo, ou a natureza se enganou na sua formação, ou até porque a concepção não deu certo. Não se acanhe, isso pode ocorrer. Você olhar para alguém e não se afinar com ele por serem diferentes. É possível, perfeitamente possível acontecer. Com certeza Petraz cometeu muitos atos errados, talvez maldades, em suas vidas passadas, é claro, e está tendo retorno nessa vida. Ver e não gostar é uma coisa, desprezá-lo ou querer prejudicá-lo é outra. Não, isso não, exclamou Henrique, interrompendo-a. Não sou capaz de fazer mal a ninguém. Sei bem diferenciar, pode ficar tranquila. Sinto isso. A senhora gosta dele? Sim, eu o amo, afirmou Maria, e demonstro. Estamos tentando fazer ele compreender que existe amor desinteressado e que podemos ser carinhosos, bondosos uns para com os outros. Será que ele está aprendendo? Henrique quis saber. Desejo de coração que sim. A senhora sabe o que ele fez de tão errado para ter nascido assim? Não sei. Penso que não devo saber. Será que se eu souber, não corro o risco de pensar que é bem feito? Para que saber o que o outro fez de errado? Não bastam os nossos erros? Henrique concordou com a cabeça. Conversaram enquanto jantavam. Ele decidiu. Irei amá-lo. Maria sorriu. Dona Maria, de onde a senhora tira tanta sabedoria e ânimo para fazer o que faz? De muitas coisas, Henrique. Mas, se tiver de escolher uma, afirmo que é do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças? Elas fazem parte. Ganhamos algumas Bíblias. Você quer uma? Marco para você onde está o Sermão da Montanha. Está no Evangelho de Mateus. Você poderá ler e meditar. Quero e agradeço. Após o jantar, Maria buscou uma Bíblia e deu para ele. Henrique teve de voltar às enfermarias e, quando foi para o quarto, estava tão cansado que tomou banho e dormiu. No outro dia, segunda-feira, assim que foi possível, ele pediu para Luísa, costureira voluntária, que fazia pijamas e muitos concertos, para ela bordar à máquina a letra H nas roupas que havia comprado. Então, ele devolveu as roupas que estivera usando para o hospital e passou a usar as que comprara. 2 dias depois, leu a página marcada da Bíblia. Achou muito bonito e concluiu. O Sermão da Montanha é para ser meditado, compreendido e colocado em prática. Decidiu ler os 4 evangelhos. No dia do pagamento, Maria o chamou no escritório para conversar e se desculpou. Não temos dinheiro para pagar o que foi combinado. Você merece ganhar muito mais. Não se importa de eu dar esta quantia e assim que tivermos pagar o restante, por favor? Tudo bem, não estou tendo gastos mesmo. Recebeu carta das irmãs, ficou contente com as notícias. Dias depois escreveu para elas. As cartas demoravam. Sarará, apelido de um funcionário que dirigia a caminhonete, limpava o pátio e ajudava em todos os setores, foi lhe pedir. Henrique, você não nos empresta seu carro? Preciso levar aquela família que ficou hospedada aqui esta noite para a rodoviária. A caminhonete quebrou. O mecânico virá somente na terça-feira para tentar consertá-la. E preciso também buscar o leite que ganhamos. Eu vou ter cuidado, não vou sujar, prometo. Uma família fora visitar o pai, que estava internado. O enfermo gostou demais de vê-los. Foram 2 filhos, uma filha com um esposo e um neto adulto. Eles falavam alto. Então Elisa chamou a atenção deles e pediu para falarem mais baixo, que ali era um hospital. Henrique emprestou, e esses empréstimos se tornaram frequentes. Era para levar um paciente ao médico, buscar outros, levar alguém à rodoviária, buscar doações, etc. Embora para algo maior usassem a caminhonete. Quase não escutava mais a voz.
e fazia de vez em quando, e era quando estava perto de algum doentinho. Ele está com saudades, agrade-o, está com dores, e etc. Uma noite após ler o Evangelho, chamou pela voz. Vós, estou com saudades de você. Não está mais perto de mim? Estou sim. É que estamos trabalhando tanto que não estamos tendo tempo de conversar. Está tudo bem. Henrique, quero alertá-lo que Cristina está interessada em você. Xiii, eu não estou interessado nela, o que faço? Evite-a e ela perceberá. Espero que não sofra, desejou Henrique. Eu disse interessada e não que o ama. Poderia amá-lo se você estivesse interessado nela. Cristina é uma ótima pessoa. Valeu o conselho, irei evitá-la. Henrique ficou pensando que os anos se passaram e ele não amava ninguém. Sentia a sensação de que amava e não sabia quem. Talvez, resmungou, tenha deixado alguém não sei onde. Pode ser no plano espiritual. Que amei demais ou que amei na outra vida. Se isto de fato existir, há reencarnação. Eu não a esqueci. Naquela noite pensou muito sobre isso. A reencarnação, concluiu, deve existir de fato. Senão, não temos como explicar as enfermidades que vemos aqui, como Janete. O que fez essa garotinha nessa vida para passar por tudo isso? E Petraz, que nasceu com deficiência e sua vida não foi ou não é nada fácil. Ele sentiu muitas dores até que descobriram ser apendicite. Por que ele somente consegue andar para trás? Nosso espírito deve mesmo ir e voltar em corpos físicos diferentes. Ainda bem que não tem inferno eterno e Deus é misericordioso conosco, nos dando oportunidades de sofrer, reparar e até de consertar os estragos que os nossos erros provocaram. Misericórdia. Adormeceu. No outro dia, ao ver Maria, perguntou a ela: Dona Maria, o que é para a senhora misericórdia? O que Jesus quis que aprendêssemos quando ele ensinou: bem-aventurados os misericordiosos? Estou indo ao escritório pegar uns papéis para Sarará levar ao contador. Venha comigo, iremos conversando. Registramos você, agora é de fato nosso funcionário. Isso é bom porque um dia se aposentará. Henrique a seguiu escutando. Misericordiosa é aquela pessoa que tem sentimento de bondade para com aqueles que sofrem. É aquele, Henrique, que compreende as pessoas. Quer bem aos fracos, aos ignorantes, tem compaixão para com os doentes, não piedade contemplativa, mas aquele que faz ao outro o que, se precisasse, queria que fizessem a ele, que procura aliviar os sofrimentos de todos, sem querer saber os motivos de estarem naquela situação difícil. Maria fez uma pausa e, vendo Henrique interessado, continuou. Quanto mais damos de nós, mais recebemos de Deus. Meu querido e caro enfermeiro, dar é importante, porém é mais ainda sermos bons. Fazer o bem é o que nos ensina o segundo mandamento: amarás o seu próximo. O cumprimento desse ensinamento é o que nos leva a ser bons. Acredito que ser misericordioso é fazer coisas boas. Muito importante é: aquele que é misericordioso receberá misericórdia. A lei de causa e efeito. Faço e recebo. Aqui estão os papéis. Vou levá-los para Sarará. Respondi sua pergunta, enfermeiro.
Sim, senhora, agradeço a lição. Obrigado. De nada. Maria o empurrou, saíram do escritório. Ela foi procurar Sarará e ele voltou para a enfermaria. Passou a evitar Cristina. Sentiu por isso, gostava dela, de sua conversa, mas não queria que ela, além de interesse, passasse a gostar dele como homem. Ia jantar, mas quando viu que Cristina ia, voltou para a enfermaria. Foi ver Janete e a encontrou mais animada porque ganhava um vidro de esmalte e uma boneca dos voluntários. Passei o esmalte, ela mostrou as mãos. É vermelho, mas eu gosto da cor de rosa e não tenho como tirá-lo. Ganhei também essa boneca, mas já estou grande para brincar de boneca. Quero casar e ter filhos. É uma boneca linda, opinou Henrique. Por que não faz dela uma amiga? Você pode contar coisas para ela. Dá certo? Janete duvidou. Claro, você conta e ela escuta. Assim não se sentirá sozinha. Você pode ter razão. Vou chamá-la de Emília, como a boneca do Monteiro Lobato. Talvez eu a escute. Será minha amiga. Henrique se despediu e foi para o refeitório pensando que talvez Cristina não estaria mais lá, mas estava. A viu na cozinha conversando com as funcionárias. Ele pegou seu jantar e sentou em frente a uma mesa. Cristina aproximou-se, se sentou perto dele, o olhou e perguntou: Henrique, você tem alguém? Esposa, noivo, namorado? Não. Já tive e não deu certo. Não tenho ninguém. Se tivesse, não estaria aqui. Não quero ter. Por quê? Vim pra cá simplesmente porque senti vontade, respondeu ele, para ter conhecimentos sobre essa doença. Se tivesse alguém, não viria. Gosto de fazer o que quero. Estando com uma pessoa fica difícil. Nada me prende. Quando quiser, irei embora. Agora está aqui e poderá ficar, falou Cristina. Cristina, você já sentiu que ama alguém e não sabe quem? Ou que não é capaz de gostar de alguém? Eu sou assim. Sinto que não amarei ninguém porque amo alguém. Confuso assim. Não quero me envolver afetivamente. Abaixou a cabeça e se pôs a comer. Cristina entendeu e, com um simples tchau, afastou-se. Ele desejou que ela de fato tivesse compreendido. No sábado seguinte, ele saiu e comprou 3 vidros de esmalte cor-de-rosa, acetona, algodão e 3 batons clarinhos para Janete. Entregou no domingo cedo. Ela gostou demais. Além de passar nela, o fazia nas companheiras de quarto e na Emília, sua nova amiga boneca. Manuela era uma enfermeira que, internada, ficou na enfermaria onde Janete estava. Ela escutava atenta as conversas dela com Henrique, opinava, tentava consolar a menina e acabava consolada. Ela também viera de longe, era casada, tinha 2 filhas pequenas, de 4 e 2 anos, que ficaram com sua mãe, porque o marido, que morava no sítio vizinho, tinha de trabalhar. Ela mostrava as fotos das filhas, que guardava sempre perto dela. As crianças eram lindas. Manuela escrevia muitas cartas para a família, a quem respondia. Todas. Sua irmã era quem respondia todas, porque, como ela explicara, o marido sabia muito pouco escrever. A mãe e o pai eram analfabetos. Ela aguardava ansiosa pelas notícias. Um dia, Cristina levou uma carta com um envelope aberto e explicou. Manuela, abri a carta porque sua irmã escreveu para o hospital perguntando se você está precisando de alguma coisa. Que delicadeza, mas penso que ela esqueceu de colocar a outra página da carta. Manuela riu, pegou a carta, leu e comentou. Minhas filhas perguntaram de mim. Olham sempre meu retrato, o beijam e querem saber quando irei voltar. Cristina depois contou para Henrique. A irmã de Manuela de fato escreveu para a direção do hospital. Contou que, embora fosse pobre,
eles poderiam mandar algum dinheiro para comprar o que Manuela precisasse. A outra página fui eu que tirei, porque a irmã escreveu que o marido dela arrumou outra pessoa e que esta moça está como dona da casa. Escrevi para eles contando que o estado de saúde de Manuela é grave e que era para eles somente lhe darem boas notícias e não comentarem mais sobre o marido dela com outra mulher. Manuela irá piorar? Henrique quis saber. Penso que sim. O diagnóstico foi tardio. Ela veio para cá em estado grave e ela também tem uma doença renal que está se agravando. O melhor para ela é ter boas notícias. Um dia, Manuela comentou: fogo selvagem. Explicaram para mim que selvagem é porque a maioria dos doentes é da zona rural, do sertão. Mas para mim, selvagem é porque essa doença é violenta e perigosa. O fogo, está certo, ela queima mesmo. Uma vez queimei o braço na panela quente, doeu muito, fez bolhas, mas sarou. A dor passou. Com essa enfermidade, sentimos queimar, como se tivesse sido pelo fogo, só que não passa, não sara. Todos ficaram calados ao ouvindo, concordaram, mas não comentaram. Cristina estava certa, Manuela piorou, o pênfigo se agravou, como também sua doença renal, e ela desencarnou 1 ano e 8 meses depois que chegara ao hospital. Foi enterrada na cidade. Cristina colocou no seu caixão as fotos das filhas. Na terça-feira, Henrique tomou banho mais cedo, jantou e foi ao pátio para escutar a leitura do Evangelho. Lá estavam alguns funcionários, alguns doentes, Petraz e outras pessoas. Elisa lhe informou que eram alguns vizinhos e 3 pessoas que faziam parte de um centro espírita da cidade. Maria iniciou fazendo uma oração, pedindo bênçãos, e convidou todos a prestarem atenção na leitura e na explicação que seria feita naquela noite. Um homem à frente, de pé, mostrou o livro do qual iria ler um texto. Era o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Irei ler o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Henrique ficou atento à leitura e foi então que compreendeu que Jesus não se referiu aos tolos, mas aos humildes, não aos orgulhosos. Maria dissertou após a leitura: existe nesse ensinamento grande profundidade. Infelizmente, pessoas pensam que Jesus proclamou que o reino dos céus é para quem tem pouca inteligência. Se isso fosse, Jesus, riquíssimo de espírito, inteligentíssimo, estaria fora. O termo certo é pobre pelo espírito, ou pobres segundo o espírito. São os desapegados de tudo que é material, de bens terrenos. Podemos ser administradores de bens terrenos, ter posses financeiras, mas não sermos apegados a eles. Pobres pelo espírito são aqueles que, após compreender, possuem pelo amor os bens verdadeiros, os espirituais. Ser rico não é errado, e ser pobre não é virtude. Errar ou acertar é saber ser rico ou pobre. Esses desapegados que estão com os pobres de espírito. O que nos faz ser pessoas boas ou más não é o que nos acontece externamente, mas o que somos e o que fazemos, nossas atitudes. Após, oraram o Pai Nosso, e uma senhora orou em voz alta, agradecendo e pedindo proteção a todos. Terminou. Demorara 45 minutos. As pessoas conversaram e depois foram saindo. Elisa explicou ao Henrique: gosto muito de participar desses encontros porque sinto minhas energias renovadas. Petraz ficou atento. Será que ele entende? Henrique quis saber. Acredito que sim. Uma noite fizeram a leitura de Amais os Inimigos e ele chorou muito. Deu trabalho para dormir. Dona Maria
Teve de lhe dar sonífero. Ele ficou 3 dias triste. Nossa benfeitora não faz mais essa leitura se ele está presente. Petraz gosta de movimento. Ele somente vai dormir quando todos o fazem. Enquanto tiver alguém no pátio andando para lá e para cá, ele fica acordado. São deixadas 2 luzes acesas no pátio. Ele dorme com a porta aberta. Mesmo no inverno mais rigoroso, fica um abajur aceso no seu quarto. Ele tem muito medo de escuro. Petraz ganhou uma lanterna que fica ao lado do seu leito. Se a energia acabar, ele pode acendê-la. Você sabe por que ele chorou ao escutar esse ensinamento? Amai-vos os vossos inimigos? Henrique ficou curioso. Saber mesmo, penso que não sabemos. Concluímos que Petraz deve ter feito maldades. E quem faz pode ter feito inimigos, ou ele ter sido inimigo de alguém. Henrique foi dormir. No outro dia à tarde, viu um padre no hospital. Um senhor simpático que cumprimentou a todos. Elisa, vendo, admirou e explicou. Padre Marcelo, quando solicitado, ele vem ao hospital e todas as vezes que faz, conversa, dá atenção a Petraz, que gosta do padre. Este sacerdote nos ajuda com doações. Hoje ele veio porque uma doentinha quer se confessar. Ela disse ser católica e que precisa ser perdoada porque cometeu pecados. Ela deve estar com medo de morrer e de não ser perdoada. Não é correto ela pedir perdão a Deus? Perguntou Henrique. Deus nos perdoa sempre quando nos arrependemos. Mas e aqueles que ofendemos? Necessitamos pedir perdão a quem ofendemos, prejudicamos. Somos perdoados, mas os atos continuam nossos e teremos que repará-los. Necessitamos pedir perdão a quem ofendemos, prejudicamos. Somos perdoados, mas os atos continuam nossos e teremos que repará-los. Essa senhora que o padre veio atender tem 56 anos. Veio para cá em estado grave. Sei de seus pecados. É como ela se refere aos seus atos equivocados, porque ela fala muito deles. É o remorso. Ela maltratou muito sua sogra, traiu o marido, fez 5 abortos e isto a martiriza. O padre a perdoará? Indagou Henrique. Com certeza, porque ele sempre perdoa quando está... Com certeza, porque ele sempre perdoa quando se está arrependido. Ele a escutará, depois lhe dará comunhão e ela se sentirá melhor. Porém, o perdão que recebe de Deus, pela afirmação do sacerdote e até dos ofendidos, não a isentam do retorno. Você falou que quem foi prejudicado terá de perdoar. E se ele não o fizer? Bem, Elisa suspirou. Quando ela veio para cá, 2 desencarnados a perseguiam. Dona Maria conversou com eles. Um era a sogra, que foi mais fácil perdoar e receber ajuda para estar bem, porque quem não perdoa não fica nada bem. O outro desencarnado foi mais difícil, era um dos abortados. Ele demorou para entender, perdoar e cuidar da vida dele. Procurara outra mãe para reencarnar. O padre e Maria eram amigos e os 2 andaram pelo hospital. O sacerdote conversou com alguns outros doentes e funcionários. Depois sentou-se ao lado de Petraz e ficou por minutos falando com ele. Quando o padre foi embora, Maria foi tomar café com Henrique. Sentou-se ao lado dela e perguntou: A senhora é espírita? Não se importa de receber um padre? Claro que não! Ele é uma visita bem-vinda, Henrique. Não recebemos também um grupo de voluntários católicos e visitas de presbiterianos?
Não é certo interferir na crença de outra pessoa, principalmente se sua crença lhe dá forças para fugir das trevas e consolo no sofrimento. Não tenho aqui neste hospital o que chamamos de amor, intenção de fazer que minha religião seja a de todos. Recomendo, sim, que continuem religiosos e trilhem o caminho de sua fé. A ninguém, sejam funcionários ou doentes, é perguntado se segue alguma religião. Todos nós estamos no caminho da evolução e temos o direito, pelo livre-arbítrio, de seguir aquele que escolhemos. Ainda é impossível estabelecer uma religião somente, uma crença para todos, porque uns caminham mais rápido e adquirem pelos seus esforços mais experiências das leis de Deus. Como sabemos se estamos certo? Realmente Henrique quis saber. Quando sentimos mais prazer em dar do que receber. Quando não nos apegamos às coisas materiais, quando almejamos os espirituais, quando compreendemos que ser bom é ser feliz e que ninguém é bom sem fazer o bem a outros. Henrique queria conversar mais, mas tinha muitos afazeres. Fixou o que escutar em sua mente. No sábado ele saiu, foi a uma livraria e comprou livros infantis de Monteiro Lobato para Janete. Planejou entregar o presente no dia seguinte. No domingo pela manhã, Maria o chamou. Henrique, sinto muito. Estou lhe devendo parte de seu ordenado do mês passado. Já venceu outro mês e tenho somente essa quantia para lhe pagar. Sei que devo, mas não tenho de onde tirar. Tudo bem, concordou o enfermeiro decepcionado. Ele pegou o dinheiro, guardou no seu quarto e foi para a enfermaria. Sarará foi procurá-lo. Henrique, me empresta seu carro? É para levar uma enferma ao hospital. Ela está tendo uma hemorragia. A chave está lá no meu quarto. Acabo aqui e vou lá pegar para você. Posso pegar para você? Ofereceu Sarará. Henrique não queria ninguém no seu quarto. O enfermeiro que estava com ele interferiu. Vai, Henrique, eu dou conta sozinho. Vai e volte. Ele foi e Sarará o acompanhou. Henrique, por que não deixa a chave do carro no porta-chaves da portaria? Assim, quando eu precisar, eu pego mais fácil. Ele não respondeu. Pegou as chaves e deu para Sarará, que foi rápido levar a enferma para o hospital. Voltou ao trabalho. Quando terminou, foi à porta, onde encontrou duas pessoas trabalhando. Alguns enfermos se distraíam trabalhando ali, mas nenhum podia tomar sol. A horta estava bem bonita. Vou embora, decidiu. Não dá para ficar aqui. Muito trabalho e, além de ganhar menos, não recebo o ordenado total. Embora não esteja dando despesas ou tendo despesas, a não ser nas minhas saídas no sábado, quero receber o que me é justo. Vou me demitir e voltar para o meu antigo emprego. Se não tiver mais vaga para mim, procuro outro hospital. Vou agora levar os presentes que comprei para a Janete. Foi ao seu quarto e pegou o pacote. Como previra, a garota ficou muito contente. É o melhor presente que ganhei nessa vida. E irei ler e reler esses livros muitas vezes. Com seu presente anterior, tirei o esmalte vermelho e passei outro. Obrigada, Ike. Muito obrigada. Gostei demais. Vou contar a você minha vida. Quer ouvir? Sim, quero. A casa que moro com os meus pais é bem simples, mas bonita. É pintada de amarelo claro. Papai é funcionário de uma fazenda, ele trabalha muito. Tem um irmão mais velho, outro mais novo e duas irmãs gêmeas, que são pequenas. Ajudava a mamãe cuidando delas. Ia à escola. Na fazenda, perto da estrada, tem uma casa onde funciona a escola. Tem duas salas e duas professoras da cidade vão para dar aulas para nós. Gosto tanto da escola, que saudades! Uma vez peguei um porquinho para ser o meu animalzinho. Ele era lindo, dei o nome para ele de Rabicó, como na história do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Mas o porquinho não era Rabicó. Ai, nossa, é minha vez de tomar o banho. Conto a você amanhã, prometo. Henrique saiu da enfermaria, foi almoçar e, ao passar pelo pátio, viu Petraz, que fez a careta de sorriso e o sinal de positivo com o dedo. Ele parou para dar atenção a ele. A antipatia que sentira ao vê-lo passara. Agora, ao olhá-lo, via nele um ser humano que estava tendo uma vivência complicada. Pensou em Janete e resolveu esperar para saber o desfecho da história dela com Rabicó, para depois informar a Maria que ia embora. Sarará lhe devolveu a chave. Não sujamos o seu carro. Era urgente. A enferma sangrava pela boca, ficou internada no outro hospital. Almoçou, voltou ao trabalho e, assim que foi possível, foi ver Janete. A garota, ao vê-lo, sorriu e mostrou as unhas. Veja, meu amigo, que bonito! Olhe meus lábios. Sim, passei o batom, o esmalte nas unhas. Amigo, estive pensando. Você está aqui porque quer. Eu estou aqui sem ter tido escolha. Ou seja, não tive querer. Eu não posso ir embora. Você pode. Essa é a diferença. Eu não faço falta aqui. Você faz, entendeu? Estou aqui porque tenho de ficar. Não faço falta. Você está aqui porque quer e faz falta. Calaram-se por segundos. Janete, o que aconteceu com Rabicó? Perguntou Henrique. Foi para a panela. Brincava com ele. Rabicó me seguia, eu lhe dava banho, limpava suas sujeiras, pegava-o no colo. Ele cresceu, engordou, não dava mais para eu pegá-lo, mas o animalzinho me seguia. Aí um dia, quando voltei da escola, não o encontrei. Quando ia procurá-lo, mamãe me contou que ele se tornara nosso alimento. Chorei muito. Papai proibiu a mim e meus irmãos de termos animais de estimação. Demorei para me conformar. Não é triste a história do Rabicó? Henrique não soube o que responder. Janete o olhou e pediu. Não vá embora. Se você for, eu irei sentir tanto a sua falta como sentia do Rabicó. Muitos sentirão. Henrique saiu da enfermaria e escutou a voz. Somos todos nós livres para fazermos nossas escolhas. Ir ou ficar, agora é a sua. Vós, o que me aconselha? Pediu Henrique em pensamento. Não vou aconselhá-lo. É você que tem de decidir. Henrique andou pelo corredor, foi e voltou umas 5 vezes. O fato é que não tinha coragem de deixar os doentinhos. Decidiu ficar por mais um tempo. Pegou a chave do seu carro e colocou no chaveiro da portaria. Sentiu paz, ficou contente com a sua decisão. Capítulo 5 já, pessoal. Pensei que tinha mais, porque, como vocês, é a primeira vez que eu estou lendo esse livro. Então, com algumas palavras aqui eu fico meio perdida. Gente, amanhã eu continuo lendo, espero que vocês tenham gostado. Realmente é uma bonita lição, tudo isso que acontece com o Henrique, né? E nós nos vemos na próxima leitura, então. Namastê, tchau!